falar sobre os meus pais sempre pra mim é um pouco difícil, assim, né? Me emociona bastante. Porque são duas pessoas que... que eu me espelho bastante. Pra mim são dois modelos de humanos. Eu sou CODA, filha de pais surdos, é um acrônimo para Children of Deaf Adults. 1 ano e meio eu já entrei na escola, 1 ano e meio, 2 anos. Então isso me auxiliou muito, porque é na fase que, de fato, as crianças estão aprendendo a falar. Então eu aprendi Libras primeiro, porque foi a primeira língua de contato que eu tive. Em conjunto, né, quando eu entrei na escola com 1 ano e meio, eu já comecei a aprender o português. Mas, obviamente, eu tinha mais identificação com a comunidade surda, porque era, querendo ou não, a maior parte do tempo onde eu estava com meu pai, com a minha mãe, com os amigos deles. Eu vejo como uma infância muito feliz, que eu tenho ótimas lembranças. Então, acho que eu não senti tanto impacto assim, mas eu sempre vi, assim, na verdade, mais como uma curiosidade ou talvez uma ignorância do que, de fato, é uma coisa maldosa, de preconceito, assim. Eu sentia que as pessoas, às vezes, tinham comentários que, né, se a gente fosse olhar a fundo, talvez demonstrassem, nossa, um preconceito de que, como que seus pais tiveram você? Da mesma forma do que todo mundo, né? De como, seus pais cuidaram de você. Da mesma forma que todos os pais cuidaram dos seus filhos, obviamente. Meu pai, ele teve uma mulher muito forte por trás, que é a minha avó. Não tinha escolas especializadas, né, para surdos, então a minha avó sempre buscou escolas fora. Então meu pai teve a oportunidade de estudar em Minas Gerais, em São Paulo, e ele estudou no INES, no Rio de Janeiro, que é uma escola especializada para surdos. E eu acho que essa escola realmente abriu a mente dele ver que ele era protagonista da história dele. Ele foi em busca de um emprego, né? Falaram pra ele que tinha um amigo dele que era surdo, trabalhava na Vox, falou pra ele que ia abrir vagas. E meu pai foi até a Vox. E ele chegou em casa falando, eu vou trabalhar na Vox. E realmente, alguns dias depois, meu pai recebeu um telegrama de que ele iniciaria na Vox, né? Então ele sempre foi um cara, assim, muito pra frente do tempo dele, ele fazia as coisas acontecer. Isso que faz eu admirar muito meu pai. Trabalhava 29 anos, 28 anos na Vox. E achavam que ele já tinha se aposentado. E na verdade não, meu pai sempre falava que ele estava prestes a se aposentar, mas por essa falha de comunicação, né, de línguas diferentes, né, Libras e português, fizeram meu pai assinar o documento, né, por essa falha de comunicação. E meu pai falava não, e eles fizeram meu pai assinar. E eu lembro até hoje, quando ele chegou em casa, com os olhos maranhados, e falou, eu fui demitido, né, fizeram eu entrar no pacotão, mas a gente vai dar tudo certo. E aquilo, nossa, lembro que eu falei, não, a gente vai dar um jeito, também a gente vai no sindicato. E foi muito gostoso ver o quanto meu pai era querido, porque quando a gente chegou lá, pararam a linha de produção que meu pai trabalhava, e no mesmo dia a gente recebeu um telegrama dizendo que era um equívoco, e no outro dia ele já voltou a trabalhar. Imagina, uma falha de comunicação. Entenderam que meu pai era aposentado e meu pai não era aposentado e demitiram ele. As pessoas, às vezes, eu acho que elas não têm essa noção de como a falta de acessibilidade, de inclusão pode impactar na vida de um surdo. Eu acho que uma coisa que me marcou foi, sim, o fato do meu pai ter sido demitido, né, e readmitido da Volkswagen, mas eu pensava, vou trabalhar como RH, vou auxiliar os surdos, né, dentro da empresa. Mas eu tenho uma amiga, ela falou assim, menina, por que você não vai trabalhar com Libras? Aí eu não sabia, né, que tinham lugares que contratavam, né. E aí eu entrei para atuar como intérprete na rede pública de Tremembé. E fiquei 6 anos lá, mas eu não esperava, não imaginava realmente que eu ia atuar como intérprete de Libras. E hoje em dia consome o meu dia inteiro, né? Libras realmente é minha vida. Foi muito difícil, mais do que já é no dia a dia, dos surdos se comunicarem, né? Algo que muitos
não se atentaram era a questão de acessibilidade, né? Porque a gente teve que usar a máscara. Obviamente, não são todos os surdos que fazem a leitura labial, mas os surdos são muito expressivos. Então, imagina você estar com uma máscara e eles não conseguirem identificar a sua expressão. Se você tá com uma expressão de mais positiva, ou uma expressão mais negativa. E eu via que todos os surdos ficavam aterrorizados em sair, não conseguir ver a expressão da pessoa, não saber se era algo positivo ou não. Então, em relação a médico, quando proibiam, né? Minha mãe não é uma senhora idosa, então alguns lugares às vezes falam, não, sua mãe vai ter que entrar sozinha. Mas eu sei do direito da minha mãe. Então, hoje eu não vejo, assim, o impacto grande no sentido porque, né, na pandemia eu trabalhei home office, pude estar com eles. Eles não me relataram que foi algo, nossa, extremamente difícil para eles, né? Eles foram usando essas estratégias, pegar o papel, escrever. Meu pai é uma pessoa muito... Ele faz as outras pessoas entenderem ele. Ele dá um jeito, mesmo que ele não pegue o papel. A gente foi fazer a nossa primeira viagem de avião e meu pai e minha mãe falaram, nossa, obrigada por você levar a gente a lugares que a gente nunca imaginou, a possibilidades que a gente nunca imaginou. Então, acho que isso foi, acho que é uma história feliz que me marcou, assim.